No livro de Mateus, capítulo 19, no versículo 9, nós vamos ver aqui um assunto muito mal interpretado nos nossos dias atuais. Quando Jesus ele é interrogado, ele responde isso para os que lhe perguntaram acerca do divórcio. E ele diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. A gente vai ver na Bíblia esse texto e o outro, que é no caso de uma pessoa que está viúvo, né? Que Jesus ele diz que a não ser que for por causa de prostituição, mas no nosso contexto atual, vamos colocar aqui um exemplo, uma mulher que está sendo ameaçada e agredida dentro de casa. O que você acha nesse contexto? Deixa aqui nos comentários. A mulher pode se separar ou deve continuar no casamento? Já eu vou deixar a minha opinião aqui. Mas vamos ver aqui o contexto. Antigamente, os homens eram diferentes, né? Eles não eram como o contexto de hoje. Os homens eles tratavam bem as suas mulheres. Por mais que a mulher não era muito ativo na sociedade, ela não trabalhava, né? Mas era obrigação de um homem cuidar bem da sua esposa. Tanto que quando ele ia casar, ele pagava um dote, né? E casava com a moça, mas a obrigação dele era tratar ela bem, né? Até porque ela tinha família e as famílias viviam em união. E para que pudesse ter essa união, era necessário que eles vivessem em paz, né? O marido respeitando a mulher respeitando o marido. Hoje em dia, com tanta agressão, com tanta violência no mundo em que nós vivemos, a gente vê que as mulheres elas sofrem mais, muito mais. Então, eu já deixo aqui a minha opinião, mas certo de que todo cristão tem que refletir sobre isso. Porque, num caso, um casal, eles são evangélicos, né? São cristãos. E a mulher está sendo agredida pelo marido, porque isso tem, mesmo gente religioso tem. A gente vê as notícias que acontecem por aí, né? Então, a mulher, ela pode sim estar se separando, porque Deus nunca vai ter um projeto num casamento que a relação lá está sendo abusiva, que o marido está agredindo a mulher ou que a mulher agride o marido. Então, nesses casos, eu acredito firmemente que Deus consente na separação. Até porque muitos casos, quando não são tratados, não são tomadas as devidas, as devidas, né, providências, o que acontece? Às vezes acontece até morte. Então é necessário que aquele que está sendo agredido faça uma denúncia, vá numa delegacia, preste, né, faça uma denúncia da pessoa que está agredindo e logo procure uma maneira já de se separar, porque não tem como uma mulher hoje em dia viver embaixo de ameaça, ou até mesmo um homem, né? Mas quem sofre mais, como a gente está falando aqui desde o começo, são as mulheres, né? Então, se você conhece algum caso assim, você tem que levar isso ao pastor da sua igreja e aconselhar a pessoa. Dizer assim, instruir a pessoa, porque muitas pessoas não são instruídas sobre esse assunto. Às vezes, no caso da mulher, quando ela é agredida, ela permanece calada, ela acha que ela tem que ficar quieta. E não, ela tem que denunciar a agressão e sim se separar do agressor, porque ela não pode viver desse jeito, porque o final disso todos nós sabemos o que acontece. Então, a nossa Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Agora, se tem um lar que está tendo confusão e a pessoa tá lá, não tem orientação, ela vai acabar sofrendo mais. E Deus, ele não une duas pessoas, igual Jesus mesmo aqui diz, ambos serão uma carne só, né? Só que esse uma carne só é para viver em paz. Tem recomendações aqui no livro de Efésios capítulo 5 que o marido tem que amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela.
Agora, e quando a pessoa quebra esse princípio, este mandamento, aí a pessoa vai viver com um ogro dentro de casa, com um Shrek dentro de casa? Não tem como. Ainda o Shrek dos filmes é o bonzinho, né? Mas tem muito homem agressivo dentro de casa. E mulheres não consintam com isso. Denuncie as agressões e não fique pensando, ah, porque eu não posso, não posso. Deus não quer que você viva num relacionamento abusivo, onde você está sofrendo agressões ali. Então Deus, ele com certeza permite. Se o homem está quebrando os princípios bíblicos, quer dizer, não precisa de mais coisas para poder tomar uma decisão logo, uma decisão para salvar a sua vida, né? Salvar a sua honra. Então, seja a mulher ou o homem está sendo agredido dentro de casa, deve sim fazer denúncia e também procurar uma maneira de se separar o mais rápido possível, para que isso não continue.